Queridos irmãos, companheiros de vida que somos, habitantes, desse planetinha azul tão bonito, que a gente ainda não sabe apreciar devidamente, que possamos aqui reunidos como estamos, abrir os nossos corações para que a paz de Jesus se instale dentro de nós. Nós nunca cansamos de dizer que nós somos cuidados por Jesus desde os nossos primeiros momentos, que sai de princípio inteligente. Imagine de criatura humana. Esse Espírito grandioso que nós conhecemos como Jesus e que ainda não sabemos avaliar a grandeza, porque não nos aproximamos dele como deveríamos. E os próprios homens, por não entendê-lo, o afastou de nós, endeusando-o. Mas ele não é senão o Filho de Deus, como todos nós somos, um espírito angelical que já conquistou, através das suas lutas, dos seus caminhos, a angelitude espiritual e aceitou das mãos de Deus a responsabilidade de formar e cuidar de todo o desenvolvimento do nosso planeta Terra. Portanto, Jesus está junto, acompanhando o desenvolvimento da Terra, planejando os trabalhos que são realizados na Terra desde 4,6 bilhões de anos atrás, que é a época de formação do sistema planetário solar. Então, ele não é senão um grandioso espírito, porque vocês imaginem aceitar e ter a competência de realizar uma tarefa de acompanhar, usando as leis da natureza, que são leis espirituais, leis materiais, promulgadas por Deus, o Criador, para desenvolver um planeta e levá-lo à condição em que se encontra o nosso planeta. Bonito, azul, cheio d'água, com um clima agradável. Se vocês acham que o clima da Terra não é agradável, mudem para Vênus. A temperatura de lá da atmosfera é de 460 graus. E a atmosfera é cheia de vapor de ácido sulfúrico. Aqui a gente tem oxigênio, a gente tem nitrogênio, tem o frescor, a brisa dos ventos. A gente tem a beleza das plantas, das flores, dos animais de todas as espécies, e estamos aqui nesse processo de desenvolvimento cuidado por ele. Então esse é o nosso Jesus, E é esse Jesus que a gente precisa abrir o coração para que a paz dele se instale dentro de nós. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro Roteiro. Hoje nós vamos começar a lição número 4, que é uma sequência de lições muito interessante. No final a gente vai fazer um resumo geral, tá certo? Mas hoje a lição que nos cabe se chama Na Senda Evolutiva. A anterior nós vimos, Emmanuel falando da beleza do corpo físico, chamando o corpo físico de santuário sublime. A anterior ele fala, da situação do espírito no corpo carnal, como o corpo, apesar de ser um santuário sublime, é profundamente limitador dos recursos do espírito. E agora ele vai dar continuidade a isso, que é muito interessante. E a primeira lição, ele fala sobre o homem no momento atual, nas conquistas que a gente já tem, nas ansiedades da humanidade. Então, na senda evolutiva, quantos milênios gastou a natureza divina para realizar a formação da máquina física, nosso corpo,
em que a mente humana se exprime na Terra. O corpo é para o homem santuário real de manifestação, obra-prima do trabalho seletivo de todos os reinos em que a vida planetária se subdivide. Quer dizer, é o clímax, né? O corpo humano é o clímax da evolução biológica do nosso planeta. Quanto tempo despenderá desse modo a sabedoria celeste na estruturação do organismo da alma? Olha que pergunta. Ele faz essa introdução, fala sobre quanto tempo, né, foi necessário para que a gente pudesse ter o nosso corpo físico estruturado como está. Então, fazendo uma retrospectiva, o nosso planeta foi formado há 4,6 bilhões de anos atrás. Depois de mais ou menos 1,5 bilhão de anos, começou a aparecer os primeiros processos da vida, com as bactérias mais rudimentares, e a vida veio se desenvolvendo ao longo desse tempo, para começar mais ou menos 600, 700 milhões de anos, agora não bilhões, milhões de anos, a ter vidas multicelulares, né, de agregados celulares, de organismos jamais sofisticados. Há 250 milhões de anos atrás aparecem os grandes lacertídeos ou os dinossauros, não é? Que durou até pouco mais de 60 a 70 milhões de anos atrás, quando eles foram extintos, deixando os animais menores continuar no processo de desenvolvimento, e deu chance para que os mamíferos se desenvolvessem e pudessem ir evoluindo até chegar à fase em que pudesse aparecer os primeiros antropóides, né? E os macacoides juntos, porque são de troncos únicos. Nossos irmãos macacos são os nossos irmãos mais próximos evolutivamente de nós. E a gente gastou da ordem de 6 milhões de anos para formar a estrutura do nosso corpo moderno. 6 milhões de anos mais ou menos. Porque há 6 a 7 milhões de anos atrás, símios e humanos não existiam, era um tronco comum. A gente não veio do macaco, nem o macaco veio do homem, nós viemos de um tronco comum. Houve uma modificação genética que deu origem às espécies dos símios e às espécies dos antropóides, que se tornaram, com os processos de mudança, de evolução, no homem moderno que nós somos. Então isso gastou 4,6 bilhões de anos. Agora a pergunta de Emmanuel: quanto tempo despenderá desse modo a sabedoria celeste na estruturação do organismo da alma? Que começa com um princípio inteligente, rudimentar, que vão se ligar às primeiras bactérias para ter os primeiros experimentos de vida, e vai desenvolvendo até chegar à fase humana, de espírito propriamente dito, onde esse princípio inteligente passa a ter consciência de si próprio, da sua própria individualidade, sabe que existe e divide o mundo em duas partes, eu e o resto. Porque isso é a característica da individualização, da consciência da individualidade. Ah, eu estou aqui, e o que está fora de mim não sou eu, é o resto, não é? Até a gente entender que não existe resto, a gente faz parte de um contexto global comum, trocando experiências com a ambiência onde a gente vive. Da sensação à irritabilidade, da irritabilidade ao instinto, do instinto à inteligência, e da inteligência ao discernimento, séculos e séculos correram incessantes.
Então, o tempo gasto na vida terrena para a formação do corpo físico é também o tempo gasto para que o princípio inteligente pudesse se desenvolver e se tornasse finalmente espírito. Espírito humano, espírito com inteligência e com discernimento. Porque não basta ter inteligência. Muitos animais têm inteligência, mas não têm discernimento. Porque o discernimento vem da conquista da consciência da própria individualidade. Quando a gente tem consciência de que a gente é a gente, e que os outros são os outros, e que fora é fora, a gente divide o universo em dois, eu e o resto. Isso é a característica da consciência da individualidade. A gente começa a utilizar um outro conceito junto da inteligência, que é a razão. E é a razão que leva ao discernimento. Não é lindo isso? É assim que Deus constrói as coisas. A evolução é fruto do tempo infinito. Essa frase tem que ser guardada. A evolução é fruto do tempo infinito. Nós já gastamos 4,6 bilhões de anos para chegar de princípio inteligente até aqui. Quanto tempo a gente vai gastar para ser espírito angelical como Jesus? Se há 4,6 bilhões de anos atrás ele já era angelical e a gente ainda não chegou lá. Então, haja tempo para isso. Precisamos talvez de outros 4,6 bilhões de anos? Nem tanto. Nem tanto. A morte da forma somática não modifica de imediato o espírito que lhe usufruiu a colaboração. Vamos traduzir essa frase. A morte do corpo físico, da forma somática, a gente chama o corpo de soma, tá certo? O corpo espiritual de psicossoma e a alma de espírito, ou psique. Certo? É uma maneira de dividir o ser humano nas três partes constituintes do homem: corpo físico, corpo espiritual e a realidade pensante, sentinte, raciocinante, tá certo? Que é o espírito. Então, a morte do corpo somático, da forma somática, não modifica de imediato o espírito que lhe usufruiu a colaboração. Isto é, quando o corpo morre, isso não afeta o espírito que utilizou esse corpo, porque a morte é morte do corpo, não da alma. Não afeta de imediato. É claro que é uma transformação, uma mudança, e toda mudança cria um pouco de confusão, não é? Vocês já mudaram de casa? É sempre uma confusão mudar de casa, porque tem que tirar tudo do lugar, jogar um monte de coisa que não presta fora, para depois aproveitar o que presta e colocar no outro lugar organizadamente, não é? A morte para o espírito representa isso. Ele vai ter que deixar o que não serve mais, que é o corpo, tem que aprender a não levar com ele as necessidades do corpo, que é psíquica, porque a gente cria reflexos condicionados, tem que ir se desligando disso, para depois se sentir espírito realmente livre. Então a morte é uma transição, tá certo? Que lentamente vai modificando o espírito, não de imediato. Berço e túmulo são simples marcos de uma condição para outra. São duas portas. Depende de onde a gente está, essas duas portas são de entrada e saída, ou de saída e entrada. Depende de onde a gente está olhando. Quem está no mundo espiritual, o nascimento é porta de entrada e a morte é porta de saída. Mas quem está no corpo, não é? A gente acha
Diferente isso, porque a gente não quer sair do corpo físico. Todos nós temos ainda um pavor da morte, né? A gente acha que morreu, o que vai acontecer comigo? A gente fica inseguro, então a gente tem medo dela. E vocês querem saber? Todos os medos nossos são derivados desse medo fundamental. Porque se a gente descobre que ao espírito nada atinge, medo de quê? Não há razão para ter medo. Então a gente tem medo porque a gente está se sentindo vida material. Se a gente consegue se sentir vida espiritual, a morte perde o pavor. Então berço e túmulo são simples marcos de uma condição, de uma situação para outra, de espírito para homem ou de homem para espírito. Assim é que, para as consciências primárias, a desencarnação ou a morte é como se fora entrada em certo período de hibernação. Olha que afirmativa curiosa. O que acontece com a gente quando a gente morre? Depende do seu nível evolutivo. Se você é um espírito primário, você passa para o outro lado meio inconsciente, né? Como se estivesse hibernando. A gente não tem uma consciência clara da realidade espiritual e a gente fica numa fase meio confusa, achando que a gente continua sendo a gente mesmo com todos os ingredientes da vida física. A gente continua sendo a gente mesmo, mas sem os ingredientes da vida física, mas como a mente da gente, o cérebro mental da gente, do corpo espiritual, ainda está imbuído da vida material no corpo físico, ele carrega todas essas sensações para a vida espiritual, sem perceber a vida espiritual. É muito curioso. A gente não sabia disso, mas é assim que se dá. Então, esse negócio de, morri, agora estou junto de Jesus, é puro papo furado. Porque é preciso não ser mente primária, não ser espírito de consciência primária. E a gente ainda é, muitos de nós somos ainda. Então a desencarnação é como se fora a entrada em certo período de hibernação. Vocês já viram a vida do urso polar? Do urso das regiões frias do Polo Norte? Ele tem esse problema. Ele, quando está no verão, ele come, armazena energia, mata bicho, come, foca, como que pode? Se tiver homem, come gente também, tá certo? Quando começa a dar as primeiras nevadas, os primeiros esfriamentos, ele procura um lugar para se acomodar e hiberna, e passa os meses do inverno dormindo. E ele tem alimento acumulado para isso, ele fica uma vida quase vegetativa. Quando acaba isso, ele acorda, imagina um urso que dormiu 5 meses, acorda com uma fome danada, né? Deve ser um terror encontrar um urso nessas condições. Pois bem, parecido com a hibernação do urso, muitos espíritos vão para o mundo espiritual e ficam nesse estado de confusão entre a vida física e uma coisa que ele não sabe o que é direito. Aves, olha a comparação de Emmanuel, aves sem asas não se elevam à altura, porque ainda não tem asa para isso. Aguardam um momento de novo regresso ao ninho carnal, a reencarnação, para a obtenção de recursos que as habilitem, através de processos sucessivos, a grandes voos. Então nós passamos toda a fase da vida primitiva nossa nessa condição. Desde os 1 milhão de anos atrás, quando a gente já era Homo erectus, até cerca de 15, 20 mil anos atrás, quando a gente deixou de ser primitivo para ser mundo de provas e expiações. Porque até aí a gente já começou a adquirir consciência da própria responsabilidade, do que você faz e do que você constrói,
e passou então a uma vida diferente como ser espiritual, num processo de transição contínuo, a espírito de provas e expiações. E a partir do mundo de provas e expiações, a gente continua progredindo lentamente ao longo dos milhares, as centenas de encarnações, através dos séculos, e vai adquirindo lentamente uma consciência nova, chamada consciência espiritual. Quando a gente olha para a gente e não vê mais corpo, vê o espírito. Vestido com o corpo, mas é o espírito. Então, a partir daí, a gente começa a desabrochar para a vida espiritual. Então, antes desse passo, a gente é consciência primária. Entre uma encarnação e outra, quase que no mundo espiritual, a gente não faz nada, fica num estado meio parado, meio sem desenvolvimento, porque a gente não sabe tomar decisões num mundo que a gente desconhece. Vou dar um exemplo mais marcante para vocês sentirem, que eu acho que vai dar para entender isso com mais clareza. Nós temos animais domésticos em casa. Os nossos animais que vivem conosco têm uma certa inteligência, têm um certo sentimento, porque já convive com a gente, gosta da gente, bana o rabinho, lisa a gente, né? O gato adora ficar esfregando na gente, porque ele gosta de carinho, e ele gosta da gente, reconhece a gente. Eu tenho 2 gatos em casa. Meu gato, um dos gatos, né? Um é mais novinho, mas a gata que é um pouquinho mais velha, ela conhece o barulho do meu carro. Quando eu chego, ela vem na porta me receber. Vocês vejam que há uma ligação, ela é um princípio espiritual, né? Quase gente, mas ainda não é gente, tá ok? Quando um gato, um cachorro desse morre, o que acontece com o princípio inteligente que animava aquele bicho? Ele tem poder de decisão? Não tem. Porque ele só decide que está com fome, come, decide que vem perto da gente, brinca com a gente e ponto. Não é? Então ele não sabe sair dali e procurar um outro caminho. Então o que ele faz? Ele fica na casa da gente, vivendo como se fosse um cachorro encarnado, um gato encarnado, encachorrado ou engatado, como vocês quiserem. Tá certo? Mas fica por ali, até que alguém do mundo espiritual possa recolhê-lo e conduzi-lo a uma nova vida, porque ele não tem poder de decisão para isso, ele nem tem conhecimento disso, é um processo mais ou menos automático. Se a gente, na casa da gente, tem mais de um cachorro e um gato, e tem macho e fêmea, e se eles se cruzam e a gata ou a cadela fica prenha, aquele cachorro que morreu, que está por ali, automaticamente nasce. Tá certo? Se junta a formação daquele ovo que foi fertilizado e nasce naturalmente. Mas a maioria das nossas casas a gente não quer ninhada, não é? A gente então castra o gato, castra o cachorro. Então para onde vai aquele princípio inteligente? Ele tem que ser conduzido por alguém. Então existem espíritos bondosos trabalhando em prol dos animais, do progresso dos animais, que os ajudam nesse procedimento. Tá certo? Como os veterinários ajudam os animais com o procedimento de manutenção da vida. Quando nós ainda, como seres humanos, estamos na fase de não consciência da realidade espiritual, nós precisamos dessa mesma ajuda. Como eram as tribos antigamente, né? Por exemplo, há 20 mil anos atrás, né? Vivia um grupo de pessoas, um morria, para onde ele ia? Ele não sabia para onde ia, não tinha poder de decisão de mundo espiritual, porque não tinha consciência disso ainda. Então ele ficava na tribo. Se uma mulher engravidava, ele aproveitava e nascia ali mesmo. E ficava no grupo, que é um processo espontâneo natural. Tá certo? Entre uma encarnação e outra, ele fica num estado de espera de uma oportunidade nova, sem muita consciência disso.
É isso que Emmanuel está dizendo aqui para nós. Tá certo? À medida que a gente vai progredindo, é que as coisas vão mudando. Crisálidas espirituais imobilizam-se na feição exterior com que se apresentam, mas no íntimo conservam as imagens de todas as experiências que armazenaram nos recessos do ser, revivendo-as em forma de pesadelos e sonhos, imprimindo na mente as necessidades de educação ou reparação com que devem comparecer no cenário da carne em momento oportuno. Vocês leram o Nosso Lar? Vocês leram os livros seguintes de Nosso Lar? Há uma experiência interessantíssima de André Luiz, porque ele tinha uma certa curiosidade e necessidade de conhecer as regiões de sofrimento ou de sombras, né, que ele chama de umbral, do mundo espiritual, onde vivem muitos espíritos inconscientes da sua própria realidade espiritual. E os espíritos bondosos que o ajudam nesse processo vão segurando ele até ele estar pronto para uma experiência positiva com essa visita que ele queria fazer. E aí então convidam ele e levam ele para uma região onde eles vão buscar espíritos necessitados que já estão prontos para sair dali, para conduzir para o processo reencarnatório. Que é aquela ajuda do espírito que vai pegar o princípio espiritual do animal e levar para algum lugar para nascer. Mais ou menos isso. E ele então, quando vai entrar na região mais difícil, os espíritos bondosos dizem para ele: não, aqui você vai ficar aqui. Nós vamos deixar um companheiro mais experiente com você, mas você vai ficar por aqui, porque essa região é muito difícil, ainda não tem preparo para entrar ali sem sofrer consequências desagradáveis. Fique aí. E ele então ficou por ali e começou a perceber turmas de espíritos que vagavam por ali, naquele ambiente espiritual construído pela mente dos espíritos que ali viviam. Essa ambiência, o que a gente chama de umbral, região umbralina. E ele então, de repente, reconhece num dos velhos que estavam por ali, o avô dele, que tinha morrido muito antes do que ele. E ele então tem um anseio de ir lá para ajudar, e o companheiro que ficou com ele, segura ele e fala: não, não é bem assim, vamos com calma, vamos fazer uma observação primeiro, para ver qual a melhor maneira de ajudar. Não se identifique para ele, porque eles dois não eram vistos pelos aqueles espíritos que estavam andando por ali. E ele então devagarzinho se aproxima, né? E então dirige a palavra ao avô, mas se dirige a palavra ao avô como se ele fosse uma outra pessoa, porque o avô nem estava lembrando dele. E aí começa uma conversação, e o avô estava ali já há algumas décadas, várias dezenas de anos, perambulando por ali à cata de bens materiais, porque para ele continuava vivo, porque ele estava vivo mesmo, mas como se ele fosse um homem, e preocupado com os anseios que ele tinha antes de encarnar, de desencarnar, de morrer, porque ele vivia interessado única e exclusivamente pelos bens materiais. E ele então pegava aquela lama, aquelas coisas do ambiente espiritual, né? Aquelas matérias, entre aspas, do mundo espiritual, achando que aquilo era ouro, que aquilo era bens, né? Criando fantasias, sonhos e pesadelos, como o Emmanuel descreve aqui. O espírito pode ficar assim 20, 30, 40, 50, 100, 200, 500 anos, se não for auxiliado por alguém que o ama. E aí o André Luiz então consegue se insinuar para o avô, para ajudá-lo sem se identificar, porque se identificasse ia ser desastroso, né? Mas contando com aquela afinidade que a gente às vezes tem para uma pessoa, não sabe por quê, né? Que o avô também sentiu por ele, e o ajuda e recolhe ele para levar então depois para o nosso lar, para dar a assistência espiritual que ele precisava. Então vejam, não reencarna porque quer,
porque não está pronto para querer, nem sabe que pode encarnar. Tem muitos espíritos, nós já tivemos essas experiências em reuniões mediúnicas, não é, Léa? Onde os espíritos nem sabem o que é espírito, porque eles vêm na reunião, se aproximam do médium sem perceber o que está acontecendo, começa a falar e acha que ele é encarnado, que ele é gente de cá, não de lá. Se você fala que ele é espírito, ele pensa, começa a rir de você, zombar de você, que você está brincando com ele. Está pensando o quê? Que eu sou trouxa? Vai ficar querendo me enrolar nessa fantasia? Porque não acredita nisso, não sabe disso. É muito importante a gente saber que há uma gradação evolutiva no crescimento espiritual. Então eu vou reler esse pedacinho para a gente materializar a ideia de novo. Crisálidas espirituais imobilizam-se na feição exterior com que se apresentam, mas no íntimo conservam lá dentro as imagens de todas as experiências que armazenaram nos recessos do ser, revivendo-as em forma de pesadelos e sonhos, imprimindo na mente as necessidades de educação ou reparo com que devem comparecer no cenário da carne, em momento oportuno vindouro, que vai ser oferecido. Para semelhantes inteligências, a morte é como que a parada compulsória por algum tempo diante de mais altos degraus da escala evolutiva que ainda não se acham aptas a transpor. Então, nem todo mundo que desencarna vai para o mundo espiritual fazer curso. Só os que passam no vestibular espiritual para isso. Sem os instrumentos de exteriorização que lhes cabe desenvolver e consolidar, essas mentes, quando desencarnadas, sofrem consideráveis alterações da memória. Quase sempre demoram-se nos acontecimentos que viveram e, de alguma sorte, perdem temporariamente a noção do tempo. Por isso que pode ficar até séculos. Eu vou lembrar vocês de uma experiência também curiosa que a gente, aqui na Terra, todos nós acompanhamos. Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, que continuou um pouco da guerra com o Japão e terminou a guerra com o Japão, uma ilha no Japão, que tinha alguns japoneses que estavam lá para defender os recursos da ilha. A guerra acabou, eles não ficaram sabendo. Um deles ficou mais de 20 anos incomunicável com ninguém, porque ninguém chegou lá para ajudá-lo, achando que a guerra tinha continuado. Estava continuando e continuava no posto dele, de vigilante, para que nada ali modificasse o estado alterado. 20 anos depois do término da guerra. Quando encontraram ele, ele ficou surpreso, porque não sabia que a guerra tinha acabado. Então o espírito pode passar esses 20 anos, 40, 50, 100, no mundo espiritual, nessa situação. Se ele não tiver acesso às informações adequadas para isso. E muitas vezes ele não está acessível para ter essas informações, porque fica parado psiquicamente naquele propósito durante muito tempo. Então ele fica no mundo espiritual, perdendo tempo, numa parada compulsória, por conta de atraso espiritual. Quase sempre, então, demoram-se nos acontecimentos que viveram e, de alguma sorte, perdem temporariamente a noção do tempo. Cristalizam-se dessa maneira em paixões e realizações do passado que lhes é próprio, para renascerem na arena da luta material, com as características do quadro moral em que se colocam, desintegrando erros e corrigindo falhas, edificando pouco a pouco as qualidades sublimes com que se transportarão mais tarde às esferas mais altas. Qual será o nosso estado, a nossa situação, nós que estamos aqui? Cada um se analise. Se a gente desencarnasse agora, todos nós, caísse um meteorito aqui, fulminava no corpo nosso,
Né? Um avião, não precisa ser um meteorito, um avião já dava conta de acabar com a vida de todos nós aqui. E aí, como é que a gente passa para o mundo espiritual? Como é que a gente vai se sentir do lado de lá? A gente vai ficar lá preso a quê? A maioria de nós com as nossas perdas. Ah, cadê meu filho? Cadê minha mãe? Cadê meu pai? Cadê meu isso? Cadê meu aquilo? Meu carro, minhas coisas? Não é? E a gente estaciona nesse estágio durante tanto tempo quanto a gente alimenta essa ideia. Muita gente, muitos de nós, não gosta de mudança. Olha, arrumei isso aqui para ficar desse jeito. Não mexa, não gosto que muda. Né? Não tem muitos de nós que somos assim? Sistemáticos com as nossas coisas? Não gostamos de mudança? Mudança dá medo na gente. A gente fica do lado de lá sem mudança, porque não aceita mudança. Então, treinar mudança aqui é educativo para o espírito. E a gente tem que fazer, de vez em quando, a gente muda tudo na nossa casa. Tira os móveis de um lugar, passa para outro, rearranja, né? Dá as roupas que a gente não está usando pouco, compra outra, faz mudança. Porque quando a gente passar por lado de lá, a primeira coisa que a gente vai encontrar é mudança. E se a gente não aceitar a mudança, a gente fica estacionário nos nossos pesadelos e sonhos. Sério? É sério. Em razão disso, os espíritos delinquentes ressurgem nas correntes da vida física, reproduzindo no patrimônio congenial as deficiências que adquiriram à face da lei. A gente traz para a nova encarnação todos os problemas que a gente não se libertou. E não é culpa de Deus, não. É nós que fazemos isso. Isso não é punição, não. Isso é lei. Você é aquilo que você constrói para você. É uma lei da natureza. É uma lei divina sábia, porque assim não comete injustiça. Porque cada um está no lugar que quer ficar. Não é bonito isso? É sério, mas é bacana, é perfeito. É uma harmonia, uma inteligência superior. O malfeitor conservará consigo longo remorso por haver desequilibrado o curso do bem, impondo lamentável retardamento ao avanço espiritual que lhe diz respeito, e com essa perturbação represará na alma, na própria alma, grande número de imagens que na zona mental dele mesmo se digladiarão mutuamente, inibindo por tempo indeterminável o acesso de elementos renovadores no campo do próprio eu. Tem gente que nasce, já criancinha, já está em estado depressivo. Da onde trouxe essa depressão? Se não dos seus recursos espirituais interiores, os remorsos, os problemas mal resolvidos, as insatisfações, as angústias, não é? Porque a gente não aceita os elementos renovadores no campo do próprio ser. Purificado o vaso íntimo do sentimento, renascerá na paisagem das formas com defeito adquirido através do longo convívio com o desespero, com o arrependimento ou com a desilusão, reajustando o corpo perispiritual por intermédio de laborioso esforço regenerativo na esfera carnal. E aí o corpo físico vai ter um papel fundamental na renovação dele, porque as necessidades materiais tenta tirar ele daquele status quo que ele estava para exigir novas necessidades e ele sair do buraco que ele entrou. Olha como o corpo físico é benéfico, como um recurso de evolução, purificador da alma, mas ele precisa limitar o espírito, porque se o espírito ficar com todas as lembranças da vida espiritual, ele não consegue fazer essa transição. Mas como a gente esquece parcial, fica só os estados íntimos, emocionais mais fortes, dominando o nosso campo psíquico de ação na vida nova. Está claro isso?
Vocês conseguem perceber isso? Mas é importante a gente entender isso, porque isso representa um esforço de autoconhecimento. Porque se a gente entende isso, a gente pode olhar para dentro de si mesmo e começar a perceber nossas histórias passadas e se libertar delas. Não com os detalhes da história passada, mas com o estado emocional. Porque muitos de nós têm estados emocionais desagradáveis. Tem dia que a gente parece que está... Nossa, eu acho que eu acordei hoje com a macaca, né? A gente inventa termos, coitada da macaca, não tem nada a ver com isso, mas a gente inventa, né? Porque hoje eu estou assim, surumbático, azedo, querendo que o mundo acabe melado, né? Alguma coisa não está bom, a gente não sabe definir, porque é um estado íntimo, emocional, não definível claramente, porque está na nossa memória espiritual que não clareia para os neurônios materiais, porque ele não consegue perceber isso. Mas o estado de sentimento fica. Isso chama memória emocional, certo? É uma memória emocional, não é uma memória intelectiva. Essa memória que a gente, lembro do número da sua casa. Não é isso não. É um estado de memória emocional. Então, a gente não sabe o que fazer com aquilo, né? A gente fica desejando o quê? Que alguma coisa aconteça para tirar a gente daquilo. Porque a gente nunca faz esforço de sair daquilo. A gente quer que algo tire a gente daquilo. Aí se uma visita amiga chega em casa, a gente até esquece do estado emocional da gente, quem gosta daquele amigo, e tira a gente daquilo. Mas no dia seguinte vai voltar, porque a gente não resolveu o problema. Se não voltar no dia seguinte, vai voltar mais tarde, porque está um problema mal resolvido lá dentro. No estado de inconsciência da gente, que o Freud chamava de subconsciente, porque ele não percebeu a realidade espiritual ainda. Mas é isso, é nosso, é um estado construído no passado. Então, se a gente para analisar isso, por que eu estou sentindo isso? Da onde que vem isso? Não é? Eu não quero sentir isso, então vou mudar o meu estado de humor, porque eu não quero ficar assim. Aí você começa a construir alguma coisa que você gosta em volta de você, para poder sair daquilo. Não precisa do amigo. Você faz isso. Tá certo? Que é uma maneira de autossuperação. É esse esforço de autossuperação que empurra a gente para frente no progresso de evolução espiritual. Tá certo? Então a gente sente isso porque a gente ainda não tem a consciência clara da realidade espiritual. A gente acha que esse estado que abateu sobre a gente veio de não sei aonde, é um negócio que não definido. Porque a gente não se aceita espírito, veio de mim mesmo, porque eu, como ser espiritual, devo ter construído esse estado emocional para mim em vidas passadas e que eu preciso tirar de dentro de mim definitivamente. E é aí que o Evangelho entra como recurso de melhoria, porque os ensinamentos evangélicos nos ajudam a fazer essa transição, porque Jesus nos convida a se dedicar ao bem, e o trabalho no bem, como diz Pedro, só o amor apaga a multidão de pecados. Tá certo? Então esse esforço que a gente precisa fazer. Então religião não precisa ser modo de crença, porque como modo de crença não serve para nada. Tem que ser modo de vida, de comportamento, de decisões, de valores reais. Então, repetindo, purificado o vaso íntimo do sentimento, renascerá na paisagem das formas, com o defeito adquirido através do longo convívio com o desespero, com o arrependimento, com a desilusão, reajustando o corpo perispiritual por intermédio do laborioso esforço regenerativo no corpo carnal. Então a gente tem que mudar nosso eu espiritual, enquanto no corpo físico, no esforço que o corpo físico nos oferece de proteção contra as lembranças espirituais desagradáveis e com
o convite que a vida material faz para a gente de autossuperação, né? Porque a gente tem que cuidar do corpo, a gente tem que cuidar do trabalho, a gente tem que cuidar das atividades que nos distrai desses estados emocionais inconvenientes. Os aleijões de nascença e as moléstias indefiníveis constituem transitórios resultados dos prejuízos que individualmente causamos à corrente harmoniosa da nossa própria evolução. De átomo a átomo, organizam-se os corpos astronômicos dos mundos, e de pequenina experiência em pequenina experiência, infinitamente repetidas, alarga-se-nos o poder da mente e sublimam-se-nos as manifestações da alma, que no escoar das eras imensuráveis precisa de tempo, cresce no conhecimento e aprimora-se na virtude, estruturando pacientemente no seio do espaço e do tempo o veículo glorioso com que escalaremos um dia os impérios deslumbrantes da beleza imortal. Isto é, a evolução é um trabalho lento e continuado, de esforço próprio, de autossuperação. Ninguém vai nos evoluir. Ninguém vai nos evoluir. Porque isso é tarefa individual de cada um. Jesus é o amigo que nos dá a mão, mas é preciso que nós estendamos a mão e a seguremos com força, com decisão, com coragem, com competência, com vontade firme de viver melhor. A gente vem numa casa espírita como essa, porque a gente está precisando de ajuda, muitos de nós, e a gente entra ali, toma o passe, sai melhorzinho, mas o dia a dia nosso continua o mesmo. Se a gente não mudá-lo, ele continua exatamente o mesmo. Então não basta vir aqui e achar que vai para casa e lá na casa está tudo modificado. Nós temos que modificar lá na nossa casa, com a nossa ação, com o nosso comportamento, com o nosso convívio com aqueles que estão ali junto conosco. Tendo compreensão, paciência, perdão, entendimento, companheirismo, troca de informações, de favores, de ajuda, de gentilezas. Vocês sabem, eu não sabia cozinhar nada, porque minha esposa sempre fez. Eu chegava, sentava e comia. Minha esposa não pode fazer mais, eu virei cozinheiro. Estou me surpreendendo, porque não é tão complicado, é só se dispor. E a gente aprende o que a gente quer, porque nós somos seres inteligentes e capazes. Mas falta-nos decisão. É isso que falta em nós, decisão. Tomar a pulso firme o propósito de crescer. Então a gente não precisa esperar a vida nos colocar na situação em que você tem que aprender a ser cozinheiro. Quem não é e não está precisando, aprende logo, porque senão vai ter que aprender como eu, na marra, por necessidade. E não há razão para isso, porque a gente pode fazer o que a gente quer. Nós somos almas, espíritos que já vivemos muitas encarnações na vida terrena. A gente tem milhares de habilidades escondidas dentro de nós. Hoje eu fui elogiado pelas minhas filhas que comeram uma lasanha de berinjela que eu fiz. Tá bom? E eu não sou cozinheiro. Mas não custa fazer, tentar. Porque a gente é capaz de fazer qualquer coisa. Às vezes a gente chega num lugar e fala assim, você podia me ajudar aqui? Eu não tenho jeito para isso. Começa a ter jeito agora, aproveita a chance, não deixa para depois.
Porque pode ser que depois você vai ser colocado numa situação que você é obrigado a fazer, mesmo sem jeito. Então, se você já souber, fica mais fácil. Isso é progredir, isso é querer mudar, renovar, começar coisas diferentes. Hoje, a economia, né, e os negócios, está todo mundo com a boca cheia falando em inovação. O que é inovação? É você sair do status quo, mudar as coisas num sentido diferente, ser capaz de dar novas direções, e a gente tem recursos para isso, em qualquer aspecto da nossa vida. Começa dentro de casa. O lar é o melhor lugar para a gente fazer essas experiências, porque a gente conta com a crítica daqueles que convivem conosco. Tá certo? E se a gente tiver esse tipo de disposição, a gente volta para o mundo espiritual quando o nosso corpo morrer, pronto para se adaptar à vida espiritual, que é diferente daqui. Tem espírito que leva 1 mês para descobrir que morreu. Tem espírito que leva 1 ano para descobrir que morreu. Tem espírito que reencarna sem descobrir que morreu. Qual é a diferença? Decisão. De conhecer, de se ver no lugar que está e compreender. Ter não só inteligência, mas discernimento. Aquilo que o Emmanuel fala para a gente. Esse discernimento vem com que recurso? Com a nossa coragem de estudar e de pensar nos ensinamentos que a gente está aprendendo. Você vê a preciosidade desse livro, que foi escrito com esse propósito. Emmanuel está reencarnado, tá certo? É um garoto de 16 anos, provavelmente, por aí, tá certo? Que ele encarnou no ano 2000. Mas ele, como espírito, escreveu esse livro para nós, nos ajudando. Tomara que ele esteja lendo, porque vai relembrar e vai ficar mais fácil para ele, não é? Ele não vai se identificar, mas fala, puxa, parece que eu sei tudo isso aqui. Que é assim que está com a gente, né? Nossa, eu estou lendo isso aqui, parece que eu já sabia tudo antes. Porque a gente não se identifica, mas identifica aquilo que é do interior, da realidade da gente. E ele está ensinando isso para a gente poder entender que a vida terrena é uma experiência de crescimento espiritual. Portanto, a gente tem que voltar para o mundo espiritual melhor do que quando a gente nasceu. Por decisão pessoal. Porque a gente quer. Porque a gente quer aproveitar. Porque a gente está maduro para isso. Porque religião não é modo de crença, tem que ser modo de vida. Porque religião é a compreensão dos valores da alma. É isso que é religião, é compreensão dos valores da alma, discernimento sobre a nossa realidade espiritual. Ela não precisa ter nome nem partido, porque ela é uma realidade de conhecimento, de recurso, de entendimento. Não importa se é espírita, protestante, católico, budista, brahmanista, o que quiser ser, qualquer ista serve, mas nenhuma delas serve se a gente não tiver entendimento. Se a gente não buscar compreender a nossa própria realidade, não se ver como espírito imortal e não entender o papel da vida física no processo de evolução do ser espiritual, que é o ser permanente. O corpo morre, o espírito não. O corpo se desfaz, o espírito continua. E nós somos os seres que continuamos. Espírito é gente, e a gente é espírito. Que Deus nos ampare, nos ajude, dê muita força para a gente ter capacidade de decisão e aproveitar essas lições em benefício próprio. Não fica pensando que isso foi bom para o marido que não está aqui, para a sogra que não veio, para o filho que perdeu, porque quem está aqui é que precisa, quem está escutando. E o primeiro que escuta aqui sou eu, porque a minha boca está mais perto do meu ouvido do que o de vocês.
Muito obrigado pela paciência de vocês.